O Instituto Gartrell apresenta a 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã com o tema Mundo, Sociedade e Saúde Integral, hoje. Como o atual momento da nossa história tem impactado as nossas vidas. O que é síndrome pós-Covid-19? Que manejos fortalecem a nossa mente do adoecimento psíquico? Essas e várias outras perguntas serão respondidas na 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Teremos a participação de profissionais das áreas de saúde, educação, desenvolvimento humano e teologia. Este evento é 100% online e gratuito. Será transmitido pelo canal do YouTube do Instituto Gartrell dos dias 20 a 25 de setembro de 2021. 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Bem-vindos ao segundo dia da 5ª Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell. Nessa 5ª jornada, o tema é Mundo, Sociedade e Saúde Integral hoje. E por falar em hoje, teremos um painel diferente do dia de ontem. Teremos a participação de 2 médicos psiquiatras, Dr. Henrique Cabral e Dr. Tiago Oliveira. Você é nosso convidado, tema muito importante, inclusive no contexto que estamos vivendo, quando o cérebro adoece. Falaremos sobre qualidade de vida, bem-estar, medidas protetivas e preventivas. Aproveite, convide pessoas e continue conosco, porque hoje a jornada promete. Obrigada pela participação, ótimo dia e jornada para você. Olá, eu sou Liliana Pereira Vaz, sou psicóloga, sou terapeuta cognitiva comportamental, educadora parental. E é com muito orgulho, com muita honra que eu venho fazer parte desse projeto, entendendo a importância desse alerta nesse mês, né, de combate ao suicídio, à prevenção, e falarmos sobre isso, né? Nós vamos permitir construir pontes entre tanto sofrimento e possibilidade de enxergar esperança nesse contexto tão sofrido, tão difícil. E como psicóloga e educadora parental, eu venho hoje fazer um alerta diretamente para os pais, né, de adolescentes, de jovens, no intuito de alertar sobre a importância de estarmos mais presentes, né, de estarmos mais em conexão com eles. Né? O que seria isso? Nós precisamos conversar mais, dialogar mais, validar mais as opiniões, as emoções, as necessidades. Nem sempre validar vai significar aprovar, mas vai significar você estar aberto a ouvi-lo, a buscar se colocar no lugar. E nós sabemos que esse processo de conexão afetiva, ele pede empatia, ele pede você estar junto, sem julgamento, você buscar realmente escutar. E em tempos de tanta tecnologia, de tantas redes sociais, em tempos de pandemia, nós observamos um índice muito alarmante da tecnologia, do afastamento não só físico entre as pessoas, mas muitas vezes emocional, muitas vezes nas relações. As famílias estão juntos, mas cada um no seu mundo, no seu universo, nos seus smartphones, nas suas redes sociais. Então, um dos pontos que eu venho alertar é que nós precisamos estar de fato juntos. Muitos relatos de pacientes que eu ouço é de que estamos todos juntos, mas cada um no seu universo. Essa fala ela é muito presente dentro do consultório. Muitos adolescentes pedindo para que eles possam ser ouvidos, para que as suas opiniões sejam importantes. E eles ficam num conflito muito grande entre uma pressão muito intensa para serem responsáveis, para conseguirem superar os desafios, seja desde
o vestibular, seja o início de uma vida profissional, de uma vida adulta, mas também, não é, uma sensação de não ser tão validados quanto gostariam. Então, enquanto profissional dessa área, eu quero compartilhar com vocês de que para que haja um desenvolvimento saudável, né, nessa fase de transição da infância para a vida adulta, que é a adolescência, que é a vida jovem, eles precisam, não é, desse suporte familiar, afetivo, não é? Eles precisam desse encorajamento de que são capazes, de que eles têm com quem contar. Quantos jovens, não é, que passam por situações de intento suicídio ou de até cometer o suicídio contra a sua própria vida, deixam marcas de sofrimento, isolamento, de não se sentir importantes, de achar que estão sozinhos, de sentir que não são compreendidos, de sentir que não são amados. E outro ponto importante, além da validação emocional, que é essa capacidade de nós expressarmos, né, compreensão, ou pelo menos um desejo sincero de compreendê-los, né, de que realmente aquilo que eles estão passando não é frescura, não é piti, mas é um sofrimento que realmente muitas vezes ali está latente, né? Realmente está causando ali um mal-estar, um adoecimento emocional, né? Às vezes sintomas psicológicos realmente importantes. Então, como família, como pais, nós precisamos desenvolver essa conexão afetiva com os nossos filhos. Como pais, nós devemos nos fazer essa pergunta: qual a linguagem de amor do meu filho, da minha filha? O que faz com que ele se sinta, o que ela se sinta muito amada, muito importante? O que eu faço que lhe faz tão bem? O que muitas vezes eu faço que não lhe faz bem? Entende? Então, quando nós buscamos entender sobre isso, e uma das indicações que eu faço é as 5 linguagens do amor para adolescentes, para crianças, para adolescentes. É um livro fabuloso que nos alerta sobre essa importância fundamental, que é uma das necessidades básicas de todo ser humano. Se sentir amado, se sentir importante. E cada pessoa tem a sua linguagem de amor. Então, muitas vezes a gente pensa que está amando, mas será mesmo que ele está se sentindo amado? Então, mais do que nós acharmos que estamos amando, é a gente se perguntar: ele se sente amado? Ela se sente amada? Então era essa a minha contribuição, e eu espero realmente promover aí um estímulo para que você busque e desenvolver essa proximidade afetiva. Não basta estarmos juntos, nós precisamos estar conectados afetivamente, através dos diálogos, em momentos que façam sentido na vida. Os desafios já são tão intensos daquilo que a gente não pode controlar, mas dentro da nossa legitimidade de controle, daquilo que nós podemos fazer e devemos fazer para criarmos relações mais conscientes, afetivamente mais determinadas. Nós precisamos nos determinar de uma forma inteligente e racional, num amor consciente que possa realmente imprimir no outro um senso de valor e importância. Eu desejo que vocês possam realmente ter aprendido um pouco sobre esse assunto e serem estimulados a buscarem mais a respeito, para que realmente nós tenhamos famílias mais saudáveis, relações afetivas mais estruturadas com os adolescentes, com os jovens, e que possamos, como famílias e como sociedade, realmente mudar um pouco todo esse quadro, a qual nós temos vistos, e que tem impactado as nossas vidas. Então é isso que eu desejo, que tenhamos relações mais felizes e mais saudáveis,
entre nós, os filhos, né? Que a nossa sociedade seja mais protegida, né? Mais amparada, e que riscos, né, de suicídios e depressão sejam realmente aí amenizados. Aqui é Guilherme Marina, no Projeto Sola. Nós ficamos muito honrados e muito felizes com o convite do Instituto Gartrell para participar dessa 5ª jornada aí de saúde mental. Um assunto tão importante, um assunto tão crucial para nossa sanidade e também para o nosso convívio uns com os outros como irmãos e irmãs em Cristo. Vamos cantar algumas canções. E essas canções eu convido você a cantar, a entoar aí na sua casa, a orar elas, porque algumas delas são orações, para que o nosso coração fique escancarado diante de Deus, para que a gente utilize as palavras, e muitas vezes, algumas delas, nós utilizamos mesmo como as nossas próprias orações, quando nos faltam palavras, quando é necessário que a gente aprenda mais sobre como confiar em Deus, para que a gente diga as palavras, para trazer à luz todas as nossas mazelas, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos medos, colocar diante dele que é realmente esse que nos libertou. E tendo em vista esse que nos libertou, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio a tanta corrupção existente nesse mundo, em meio ao pecado, em meio a tudo de ruim que acontece conosco, podemos levar nossa voz a Ele. Então utilize essas canções para isso, para invocar o nome do Senhor, para se lembrar daquele que te libertou, e para principalmente dizer essas palavras ao seu coração. E que elas possam te abençoar, que elas possam alcançar um lugar especial no seu coração, que você possa dizer que Ele é realmente da vida o melhor e colocar todo o foco em Cristo Jesus, que é a nossa esperança, mesmo em meio ao caos existente dessa vida, nós podemos rumar na direção dele, que é a nossa esperança. Então a gente pode dar passos confiantes, porque ele é a nossa âncora da alma firme e segura. Que Deus te abençoe nesse momento. Utilize esse momento para orar, para cantar a Deus, para refletir nessas canções e se preparar para as palestras, para as temáticas que virão posteriormente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar.
compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Sejam bem-vindos a esse painel que falará a respeito do cérebro. Teremos a participação de 2 médicos psiquiatras, Dr. Henrique Cabral e Dr. Tiago Oliveira. Nessa 5ª jornada, nós temos falado muito sobre a importância da saúde integral. O tema da 5ª jornada de saúde mental do Instituto Gartrell é sobre sociedade, mundo e também saúde integral. Hoje, como identificar se ele está adoecido? Quais medidas protetivas e preventivas devemos pensar a respeito? E nada melhor do que termos profissionais renomados, dedicados à sociedade, que têm trabalhado arduamente nesse tempo de pandemia e que também têm sido parceiro do Instituto Gartrell. Agradecemos muito, desde agora, a participação desses 2 médicos que convidamos para entrar na sala e participar conosco. Dr. Henrique Cabral, Dr. Tiago Oliveira, também participante, assíduo aqui das jornadas do Instituto Gartrell, ter a presença de vocês em dias assim tão difíceis, tão concorridos, a agenda lotada, vocês tirarem tempo para falar aqui no canal do YouTube para os nossos convidados. É uma honra e o coração acelera, viu? Então, assim, começamos o nosso painel, nosso primeiro painel da 5ª jornada. E convidamos, então, o Dr. Henrique Cabral a trazer, dar uma panorâmica desse tempo de pandemia, do adoecimento, também da saúde cerebral. Ele vai contextualizar a gente com orientações, dicas, e a parte técnica também. Em seguida, ouviremos o Dr. Tiago Oliveira. Dr. Henrique, a palavra é sua.
Ok, Maris, muito obrigado. Para mim é um privilégio estar falando aqui para esse público tão especial, tão seleto, e a gente poder trazer um pouquinho da nossa realidade, do nosso trabalho, daquilo que a gente entende como um chamado também para poder estar ofertando para a sociedade parte daquilo que a gente aprendeu, aquilo que fomos estudamos para devolver para a sociedade, né? Vivemos tempos, sim, difíceis, tempos de isolamento, tempos de dificuldade em relação a todo o aspecto da saúde. Estamos numa plena pandemia, né? Pandemia, ela é uma questão de saúde pública, mas a gente não pode esquecer que, além da questão da pandemia, por conta do vírus, do Covid-19, a gente tem uma saúde que precisa ser vista de forma integral. Nós temos, além de todo o cuidado que precisamos ter na questão dos cuidados, né, de infecção, de contaminação, os cuidados, por exemplo, com o uso de máscara, higienização do ambiente, para evitar a disseminação do vírus, a gente tem que ter também um cuidado em relação à nossa saúde mental. Em tempos de pandemia, o nosso cérebro também é afetado, né? Não pelo vírus diretamente, não só pelo vírus, né? Mas também pelo contexto que nós vivemos. Durante a pandemia, temos visto aí, por exemplo, uma redução na prática de atividades físicas, um aumento do sedentarismo, uma redução do contato interpessoal, né? São famílias que estão ficando cada vez mais sem contato uns com os outros, tem reduzido, então, esse vínculo afetivo. Temos também o excesso de telas, embora seja uma tecnologia muito jóia, estamos aqui através de uma tela, mas, assim, o excesso de telas também, eles têm prejudicado a questão da saúde mental. Então, assim, precisamos enxergar a pandemia e esse momento que nós vivemos de uma visão holística mesmo, o ser humano com integralidade nos tempos de hoje, né? O que a gente, então, pode fazer, o que a gente pode observar, como que a gente pode se prevenir. O nosso cérebro adoece também. É importante entender que a saúde mental, ela tem alguns ingredientes. Eu gosto sempre de começar falando sobre isso, né? A saúde mental não é simplesmente não ter doença mental, né? Não ter doença mental é muito bom, mas não é o conceito de saúde. Saúde não é simplesmente não ter doença. A saúde mental a gente vai conseguir quando a gente tem um equilíbrio, né, entre as forças biológicas, aquilo que a gente passa no nosso corpo propriamente dito, a nossa genética, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, a sinapse entre os dois neurônios ali conversando um com o outro, aquelas substâncias químicas que nós temos. Esse é o aspecto biológico da nossa saúde mental. Mas o ser humano ele não se resume a uma questão material. Temos outros elementos participando, outros ingredientes que participam também da nossa saúde mental. Temos, por exemplo, um aspecto que é transcendental à matéria, o aspecto da personalidade, do jeito de ser de cada um, o aspecto do desenvolvimento que é individualizado. Você pode ter, por exemplo, dois gêmeos idênticos, iguais, assim, fenotipicamente, né? Você olha para eles e você não consegue diferenciar um do outro, mas eles são pessoas diferentes, com personalidades, com preferências, com predisposições diferentes. Então, a gente tem esse elemento que não é só da matéria, que você pode dar o nome de personalidade, jeito de ser, preferências. Eu falo que é o componente psicológico da pessoa, né? E, além disso, a gente tem um outro ingrediente também que é muito importante, que é o ingrediente ambiental ou socioambiental. É aquilo que está fora da pessoa, né? É aquilo que acontece no meio onde a pessoa vive. Temos alguns exemplos, por exemplo, a própria pandemia, né? Um país que está em guerra, um país que está passando por um processo de uma revolução muito intensa, ou uma crise muito intensa,
ou um processo de fome. Esse contexto ambiental, ele também traz influências sobre a nossa saúde mental. Então, a gente tem esses 3 grandes eixos: o eixo biológico, o eixo psicológico e o eixo ambiental. O nosso cérebro adoece em qualquer uma desses ingredientes. Qualquer ingrediente desses aí vai afetar o funcionamento da nossa saúde mental, do nosso psique, né? Durante a pandemia, um fato que tem chamado muito a atenção é o aumento, por exemplo, em quadros de humor, como ansiedade, sintomas depressivos. Teve também um aumento considerável naqueles comportamentos compulsivos obsessivos, né, o TOC propriamente dito, o alcoolismo atingindo níveis alarmantes também. Ou seja, a gente tem uma gama muito grande de transtornos mentais que tem surgido ao longo do momento que a gente vive, né? Me chama a atenção uma situação muito preocupante, que é a questão do TOC propriamente dito. Até 2 ou 3 anos atrás, a gente encontraria pessoas na rua usando máscara e acharíamos muito estranho, né? Até 2 anos atrás não era comum no Brasil vermos pessoas andando para lá ou para cá de máscara. Normalmente tinha feito algum procedimento, alguma cirurgia, ou tinha alguma questão muito detalhada, assim, muito específica, né? Hoje em dia, a gente está vivendo o contrário. Quando a gente vê alguém sem máscara, a gente fica preocupado. Por que essa pessoa não está de máscara, né? Então, alguns comportamentos, eles têm mudado nesse momento, né? Uma outra questão, pessoas que lavam a mão toda hora, o TOC, né, que até 2 anos atrás, se uma pessoa lavasse as mãos toda hora, ou andasse com um frasco de álcool, a gente também acharia estranho. Não é do comportamento de um brasileiro médio tá sempre usando um desinfetante, um álcool, um antisséptico, de maneira tão intensa como nós estamos agora. Então, assim, o que é importante de entender? Olha só, o contexto que nós vivemos tem mudado a nossa rotina. A nossa rotina, ela é baseada numa série de costumes, de hábitos, né? E essa mudança, ela traz impacto para a nossa saúde mental. O que eu comecei a falar, por exemplo, no consultório, pacientes que estavam com um quadro de TOC compensado, estavam bem, agora eles voltaram a esses sintomas, porque tem esse estímulo externo. Esse é um grande acontecimento que temos observado. Tem também a questão, quando a gente tira a pessoa da rotina, a gente precisa inseri-la numa nova rotina. Temos visto muito, durante esses últimos anos, nesses últimos 2 anos, uma mudança importante na rotina escolar, entre jovens, adolescentes, crianças, por exemplo, da ausência da aula presencial. Não entro aqui na discussão do mérito disso, eu estou fazendo a discussão da consequência disso, né? A redução do contato de jovens e adolescentes com outros, com os pares deles, com outras crianças, com outros adolescentes, tem gerado uma população um pouco mais esfriada afetivamente. A relação com a tela, ela acabou aumentando muito e houve uma redução na relação interpessoal. Fica uma pergunta, né? Como essa geração vai amadurecer? Como vai ser a interação dela no futuro? A gente já tem passado, ao longo das últimas décadas, inclusive pré-pandemia, uma geração um pouco mais esfriada afetivamente, um pouco mais egocêntrica, um pouco mais voltada para a autossatisfação, uma busca mais relacionada à individualização do prazer, individualização das respostas que tem que dar para a sociedade. Por exemplo, não, cada um pensa de um jeito, se isso fica bom para você, então é isso que você tem que fazer. Essa individualização, ela tem se acentuado muito, porque agora as pessoas não têm mais interação social.
ou uma interação social mínima. Isso traz esse questionamento de como vai ser essa próxima safra, digamos assim, de jovens, de adolescentes, que daqui 10, 20, 30 anos serão os políticos, serão os governadores, presidentes, deputados, serão as pessoas que irão elaborar as leis, que irão decidir, serão os empresários, serão os professores, serão os filósofos, serão os psiquiatras. Então, é um questionamento muito importante de ser feito. Ainda falando sobre o adoecimento do cérebro, um cuidado que a gente tem que falar assim diretamente é a questão do próprio luto, né, que muitas famílias têm vivido. O processo do luto, no momento que nós estamos, ele foi modificado. Até pouco tempo atrás, qualquer pessoa que viesse a falecer, um familiar, o brasileiro médio também, né, é normal para um brasileiro, ele ter um velório, ele ter um período ali de despedida do ente querido, do familiar. E muitas vezes, agora com o Covid, principalmente quando é um óbito relacionado à infecção, num período de transmissão, a gente tem visto o quê? Que as pessoas não têm prazo de despedir. As pessoas não têm mais aquela questão do processamento agudo do luto. É simplesmente uma pessoa que foi para um hospital, internou, não sobreviveu, e temos aí os números falando da quantidade de pessoas que vieram a óbito por conta dessa infecção, e que precisam, assim, faleceram e precisam de um sepultamento. E o sepultamento é feito, o caixão é fechado, a família não pode despedir, a família não pode, às vezes, sequer conferir ali a presença da pessoa. Isso traz uma certa angústia existencial, né? De repente, uma pessoa que foi andando para o hospital, ela volta dentro de um caixão, dentro de uma gaveta. E esse processo do luto, ele não ocorre de maneira saudável. Com certeza, isso vai adoecer o nosso cérebro. São as questões de vivência. Agora, quando eu falo que o cérebro ele também tem um ingrediente biológico, e pensando nesse momento de pandemia que nós vivemos hoje, é importante falar também da questão do adoecimento cerebral por conta do próprio Covid, né? A doença, ela é muito nova, ela ainda está assim, num processo de conhecimento, de maior aprofundamento técnico, científico e de investigação. Mas uma coisa a gente já percebeu: o vírus do Covid, ele tem um certo tropismo, ele tem uma predisposição de afetar algumas células do sistema nervoso, né? Ainda não se sabe exatamente qual que é o mecanismo que isso acontece, mas tem sido muito comum receber dentro do consultório pessoas que tiveram Covid, pessoas que ficaram, às vezes, sintomas leves, outras pessoas com sintomas graves, mas que retornam depois desse processo de infecção com uma alteração psíquica. Pelo menos na minha prática, que eu tenho visto muito de queixa, é a queixa da memória, né? Muitos pacientes queixando de uma dificuldade de lembrar nomes de objetos, nomes de pessoas, a memória fica fragilizada. Isso é um sintoma que nós temos observado. E tem também a questão do transtorno de humor, né? Principalmente na questão da ansiedade. São sintomas que nós ainda estamos assim num processo de estudo, de conhecimento pleno, mas são evidências assim que já nos apontam para isso, né? Então, muito importante a gente ter a informação de que após o contato com o Covid, a gente precisa, sim, ter uma atenção maior com a nossa saúde mental. O que se entende até o momento é que, assim, alguma alteração ocorre no nosso cérebro, o cérebro nosso, ele adoece, e alguma situação biológica acaba predispondo ao adoecimento. Uma questão interessante também, e depois o nosso colega aí, o Dr. Tiago, pode trazer mais informações, é que muitas vezes o tratamento feito
para o COVID, ele pode trazer um pico de ansiedade muito grande. Por exemplo, quando se usa corticoides, na fase mais aguda do COVID, a gente vê que o paciente faz uma crise de ansiedade. O paciente ele pode ter uma piora por conta do uso do hormônio. Então, assim, do hormônio que eu falo, do corticoide, porque o corticoide é chamado de hormônio do estresse, né? Talvez o próprio nome dele já dê um indicativo do que ele provoca no nosso cérebro, no nosso corpo. Então, o uso do corticoide, eu tenho visto muito paciente no pós-Covid, muitas vezes que não ficou internado, foi um quadro leve, mas que demandou o uso de um corticoide. Ele vai no consultório porque ele desestabiliza do ponto de vista emocional. Além da falta de ar, dos sintomas da própria infecção, ainda vem ali um sintoma da ansiedade gerada pela medicação necessária, na maioria das vezes, né? E isso acaba provocando, então, uma piora do quadro de ansiedade. Às vezes o paciente faz um ataque de pânico, desenvolve ali uma sensação de medo, né? Os casos de internação pelo COVID também acaba gerando, muitas vezes, uma sensação de trauma, né? Eu fico pensando assim, uma pessoa que foi procurar ajuda no hospital, estava precisou de internação, foi para a UTI, e ali dentro da UTI, aquele tanto de luz e sons, e pacientes graves, e profissionais de saúde correndo para acudir, às vezes um paciente próximo a você tem uma intercorrência maior de saúde, você está ali dentro da UTI, vivenciando todo esse estresse, né, toda essa tensão. Então, os quadros de transtorno de estresse pós-traumático, por uma exposição, eu chamo de exposição vicária, né? Às vezes não é o próprio paciente que está sofrendo desse estresse, dessa angústia, dessa emergência médica, mas ele está vendo ali do lado alguém passar por isso, e muitas vezes vem aquele pensamento, eu sou o próximo, vai acontecer isso comigo também. Então, o paciente depois ele sai da UTI, muitas vezes não acontece nada disso, mas ele sai de lá com essa perspectiva. Então, assim, é um momento de tensão, é um momento que a gente precisa falar sobre saúde mental, é um momento que a gente precisa ter atenção a sintomas, precisa ter atenção aos sinais que o nosso cérebro dá quando está adoecendo. E aí, Maris, é muito importante a gente estar falando sobre isso, e por isso que eu fico tão feliz de ter essa oportunidade aqui na nossa jornada. O senhor poderia deixar algumas dicas, por exemplo, quando reconhecer que é tristeza, que é algo que vai passar, que faz parte do momento, e quando a gente deve procurar por um profissional especializado. Então, deixo aqui para a nossa audiência essas dicas de como perceber quando é uma tristeza, algo que vai passar naturalmente com o tempo, e quando eu preciso de uma intervenção medicamentosa, até mesmo de um especialista. É sempre muito bom poder estar falando sobre quando procurar ajuda. Eu gosto de usar muito o critério da funcionalidade. Enquanto a pessoa está funcionando bem, é importante, sim, ter noção dos sintomas, mas quando a pessoa começa a ter perda da função, ela não está dormindo bem, ela não está acordando bem, ela não está conseguindo trabalhar, ela não está conseguindo se alimentar, ou está alimentando demais, tudo isso daí são sinais de disfunção. Não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo sentir a alegria. E assim, a questão assim, que eu acho muito interessante, quando procurar ajuda, não é nem tanto baseado no sentimento da tristeza, porque tristeza também é um sentimento que faz parte do nosso repertório emocional. Mas da mesma forma que é natural sentir tristeza, tem que ser natural sentir alegria. Se você não está sentindo alegria, se você não está conseguindo perceber vida na vida, é sinal que tem que procurar ajuda. É um grande sinal. A gente tem uma tendência de dar muito valor para os sintomas positivos, né? Os sintomas que eu falo positivos são aqueles que a gente gosta de sentir. Alegria, coragem, disposição.
E às vezes a gente fica achando, não, então se eu tiver tristeza, medo, cansaço, eu tenho que procurar ajuda quando eu estiver sentindo o sintoma negativo, né? Aquilo que eu não gostaria de sentir. Na verdade, os sintomas negativos, eles fazem parte da nossa vida, e os sintomas positivos também. Então, ter bastante atenção em relação à funcionalidade da pessoa, assim, dentro de um contexto amplo, né? Mas de maneira mais simples ainda do que tudo isso que eu estou falando, procure ajuda, né? Acho que procure um bom profissional. O bom profissional, ele vai conseguir te recomendar há necessidade ou não há necessidade de terapia, de medicação, de mudança do estilo de vida, de adequação nas rotinas da vida, na rotina pessoal da pessoa. Então, assim, na dúvida, procure ajuda. Acho que estamos aqui para isso, né, Mari? A gente está exatamente oferecendo ajuda. Isso mesmo. Né? E hoje nós temos esse acesso, né? Quantos vídeos, a própria jornada de exposição, em uma semana de programação, profissionais que têm ouvido a sociedade, e nós vamos juntando, né, linkando tudo isso, trocamos informações diariamente, essa equipe aqui também do Instituto Gartrell e tantos outros parceiros, e nós estamos exatamente tocando em temas que acontecem, né, nas famílias, na sociedade, que tem aumentado. Doutor Henrique, obrigada por enquanto, daqui a pouco o senhor volta, tá bom? Ótimo. Convidamos para participar agora, ter o seu momento de fala, doutor Tiago Oliveira. Doutor Tiago, mais uma vez, aqui conosco. Doutor Tiago, dando continuidade, né, nós estamos no Setembro Amarelo, esse mês que faz menção a isso, essa saúde mental, esse adoecimento também, os cuidados, a qualidade de vida, né? Valorização da vida, valorização da vida. Nós temos percebido o aumento do suicídio, principalmente entre os jovens, crianças, e isso traz tristeza para o nosso coração. Aproveitemos aqui esse espaço também para tocar isso nesse tema de como a gente pode auxiliar, cuidar desses jovens, né, antecipar situações, não é? E fique à vontade para sua contribuição, vamos trocando aqui experiências, entrando na fala do outro. Fique à vontade para falar sobre a saúde do cérebro e quando ele adoece, o que fazer e tantas coisas que permeiam, que orbitam a nossa saúde mental. A palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado, Maris, pelo convite, né? Então, obrigado a todos os participantes que estão aí acompanhando essa jornada, a quinta jornada, aí, através das mídias, através do YouTube. Então, muito obrigado pela essa participação, obrigado, doutor Henrique, pela fala. Então, complementando a fala dele, então, o doutor Henrique falou bastante a respeito disso, né? Então, como o ser humano é um ser psico, biológico, social e espiritual, pelo caráter biológico, ele pode também adoecer. Então, o cérebro, ele é um órgão do corpo humano, e de igual forma ele está sujeito aos estresses, tanto físicos, químicos, quanto psicológicos, e que podem levar ao adoecimento desse órgão. Então, e de que maneira que esse órgão manifesta os sintomas do adoecimento? Através de sintomas neurológicos ou sintomas psiquiátricos. Então, o estresse é o ponto de partida, é o gatilho para esse processo, que pode ser um processo fisiológico, adaptativo, ou pode ser um processo que ele passa a ser desadaptativo, ele passa a ser prejudicial. Então, em que ponto que esse estresse passa a ser prejudicial? A partir do momento em que a capacidade do organismo de se recuperar desse estresse, ela fica afetada. Ou então o estresse é maior do que a capacidade desse organismo de se recuperar. Então, o doutor Henrique citou a questão aqui da pandemia, da Covid, todas as mudanças de comportamento, inclusive, que ocorreram por causa disso, as experiências que pessoas que adoecem ou vão para UTI, ou têm familiares que adoecem e vão para UTI, isso é um evento traumático que pode desencadear um processo que a gente chama aí de transtorno de estresse pós-traumático, ou outros quadros de ansiedade ou sintomas depressivos,
e também essa questão de transtornos de humor. Então, o estresse, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos de humor, e nesse momento da pandemia, e que todos nós estamos sendo afetados direto ou indiretamente por essas mudanças, esse aumento do estresse leva também ao aumento dos transtornos de humor, e isso tem levado junto à questão de suicídio ou tentativas de suicídio. A gente tem visto isso muito no consultório, não só um maior número de comportamento suicida. Então, às vezes a pessoa não chega a uma tentativa de suicídio, mas há aquele pensamento de que não vale a pena viver, e aqueles pensamentos de planejamento, de alguma forma de a pessoa poder dar cabo à própria vida. Então, às vezes a pessoa não chega à tentativa de suicídio, mas ela tem um comportamento suicida, ela tem uma ideação suicida persistente. Ou então tem comportamentos autoagressivos. Então, principalmente em jovens, em adolescentes, e principalmente do sexo feminino, aumentou muito na emergência o atendimento a esse tipo de casos. Então, casos de autolesão ou autoagressão, com ou sem intenção suicida, associado a situações de estresse grave que a pessoa, ao adolescente, a pessoa não está conseguindo fazer frente àquilo, não está conseguindo lidar com essas situações. Então, isso tem aumentado bastante, então é um alerta que a gente precisa ter a respeito disso, porque pensamento suicida, ideação ou tentativa de suicídio, que a gente chama essa gama de comportamento suicida, ele precisa de uma avaliação psiquiátrica. Então, a gente entende e tem entendido nos últimos anos que a tentativa de suicídio, ela é uma emergência psiquiátrica, mesmo que a pessoa que tentou suicídio não esteja sob risco de vida por causa dessa tentativa. De repente, ela foi interrompida durante esse processo e não chegou a causar nenhuma lesão física grave, mas ainda assim, o fato daquela intenção suicida estar presente, isso configura uma emergência psiquiátrica, a pessoa precisa ser avaliada com urgência num serviço que disponha do profissional psiquiatra para poder entender o que está levando aquele comportamento suicida. A gente sabe dos dados que o suicídio consumado, cerca de 98% das pessoas que morreram por conta do suicídio, elas tinham, no momento do ato suicida, um transtorno mental não tratado adequadamente, ou às vezes o tratamento não estava sendo satisfatório. Então, isso alerta muito para a gente a questão de que a gente precisa tratar o suicídio como um problema uma emergência de saúde, e que precisa da participação do psiquiatra nessa avaliação para poder entender o risco daquele comportamento e que intervenção que pode ser realizada. Então, associado também a essa questão da Covid, a gente tem percebido, como o Dr. Henrique falou, o vírus ele tem um tropismo, uma atração por células do sistema nervoso central. Então, ele pode, sim, afetar o cérebro diretamente por ação do vírus, ou o cérebro ser afetado indiretamente, pela atividade inflamatória que gera, pelas medicações que são utilizadas. Então, a gente tem visto muitos trabalhos falando a respeito dessas síndromes pós-coronavírus, pós-Covid-19. Então, nessas síndromes, tem se percebido um grupo de doenças que são eventos cerebrovasculares, como acidente vascular isquêmico, hemorrágico, também a tromboses cerebrais, e também sintomas neurológicos e psiquiátricos que podem apresentar após essa infecção pelo coronavírus. Então, você pode ter quadros de encefalopatia, de encefalite, e quadros, às vezes, puramente psiquiátricos, como quadros depressivos, quadros ansiosos, que surgem após essa infecção. Então, a gente já tinha o conhecimento antes que quadros infecciosos podem ser o gatilho para o desenvolvimento de transtornos de humor, de transtornos de ansiedade, e a gente tem visto isso também na Covid-19. Né? A dificuldade e a diferença é que, como é uma doença relativamente nova, a gente ainda não sabe a intensidade e a extensão que isso pode causar. Por isso que deve sempre ficar o alerta, para que as pessoas que passaram por essa doença, mesmo que tenham tido sintomas leves da Covid, que elas fiquem atentas à emergência de qualquer problema de saúde que ocorra após isso, né? Para que possa procurar o serviço de saúde, procurar o médico, procurar a equipe e ser orientada e ser avaliada adequadamente em relação a essas questões, né? Então,
O objetivo realmente é a gente identificar isso o mais rápido possível. Maris, você fez uma pergunta a respeito das questões do adoecimento cerebral, em que momento buscar essa ajuda. Então, eu tenho uma perspectiva em relação à saúde, de maneira geral, que é alinhada com o que o Dr. Henrique falou, né? Então, a saúde, ela não é só a ausência de doença. Então, o conceito de saúde ele é muito mais amplo, ele se refere a um bem-estar. É claro que não estar doente é uma condição para ter uma saúde adequada. Então, mas o fato de ter uma doença não significa que a pessoa não possa ser saudável. Mas eu sempre comparo a preocupação que deve se ter com a saúde de maneira geral com a questão do veículo automotor, com o carro, por exemplo. Então, décadas atrás, uma pessoa só levaria o carro no mecânico se ele percebesse que esse carro está dando algum sinal de que não está funcionando adequadamente. Algumas pessoas mais desleixadas talvez só levassem ao mecânico quando o carro efetivamente não estivesse mais funcionando. Quer dizer, já tem tempo que ele está dando sinal de que não está tendo funcionamento adequado, mas o proprietário ali não tomou a providência correta. A gente percebeu que ao longo dessas décadas esse comportamento foi modificado. Então, a pessoa que comprou o carro dela ali na concessionária, novo, 0 quilômetro, ela desde o início tem o cuidado de levar esse veículo para ser avaliado regularmente, independente dele ter alguma alteração, independente dele estar apresentando algum sinal de mau funcionamento. Então, isso é uma perspectiva em saúde que a gente chama de uma perspectiva de saúde preventiva. Então, eu não preciso esperar estar doente para procurar um profissional, para procurar um médico, para procurar um psiquiatra e poder avaliar como está a minha saúde. É claro que esse profissional, se eu nem tenho nenhuma doença, ele não vai fazer diagnóstico de uma doença que não existe. Mas se existe alguma alteração que ainda não tem sintomas que eu tenha percebido como grave e que tenha me prejudicado, mas ele pode alertar de que aquele comportamento ou aquele padrão de vida, aquele estilo de vida não é um estilo de vida saudável e com o passar do tempo a pessoa certamente ou com uma frequência muito alta, ela vai desenvolver problemas de saúde. Então, existem fatores, principalmente fatores hereditários, fatores associados à personalidade, à maneira que a pessoa lida com o estresse, que são fatores de risco para desenvolvimento de transtornos mentais. Então, uma vez que o indivíduo seja avaliado quanto a isso e ele entenda isso antes de ter desenvolvido o transtorno mental, a gente pode intervir de maneira a evitar que venha a desenvolver essa doença. Então, a gente costuma dizer que a medicina desse século, ela tem mudado a maneira de olhar o indivíduo e de olhar a saúde. Então, o foco nosso não pode ser apenas procurar doenças e tratar doenças. A gente precisa estimular um estilo de vida saudável, uma vida saudável de maneira a prevenir que essas doenças apareçam. É claro que esse avanço na visão não rompe e não abandona tudo que a ciência e a medicina construiu até hoje. Então, a gente continua fazendo diagnósticos e quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor para o indivíduo e melhor para a sociedade. Quanto mais precoce você consegue fazer a intervenção terapêutica, melhor essa evolução, mas para além dessas atitudes e desse cuidado, a gente procura avaliar o indivíduo e tentar intervir antes de que essas patologias se desenvolvam ou antes que elas se agravem. Então, essa é uma perspectiva preventiva. Então, eu sempre digo isso, você não perde nada levando o seu carro na concessionária para avaliar como é que ele está, para fazer as revisões, para identificar. Na verdade, você vai estar economizando isso ao longo prazo. Com a sua saúde é semelhante, você deve procurar um médico, deve procurar o psicólogo, deve fazer uma avaliação de como está a minha saúde hoje. De repente, só essas dicas que a gente dá aqui, talvez você não consiga avaliar isso adequadamente. Então, você precisa procurar um profissional, conversar, ele analisar adequadamente, porque se houver mesmo que não haja nenhum transtorno ali diagnosticado naquele momento, mas o psiquiatra percebe que há ali fatores de riscos de história de vida, de história familiar,
de comportamentos de vida, de hábitos de vida, né? Por exemplo, um uso inadequado de bebida alcoólica, ou sedentarismo, ou dificuldade da pessoa de lidar com situações de estresse, ou a rotina, a gente vê isso muito, uma rotina de trabalho exaustivo, sem horários de lazer, principalmente o trabalho que a pessoa arrasta ao longo de anos, sem um sentido maior, por que, que ele está fazendo isso? Né? Eu estou fazendo isso aqui, por quê? Qual que é o sentido disso? Então, isso tudo precisa ser avaliado numa perspectiva mais ampla e integral de saúde, para que a gente possa estimular, desenvolver a busca por uma saúde. Então, busca pela melhoria do estado de saúde da pessoa, uma saúde realmente integral, que visa não só saber se tem ou não tem alguma doença, mas identificar como estão esses hábitos, se esses hábitos são saudáveis e se há algum comportamento ali que precisa ser modificado, que precisa ser melhorado, que a pessoa pode conseguir se tornar melhor a cada dia. Então, o ser humano, ele não basta ele estar bem e se manter assim continuamente. Ele precisa, na perspectiva ao longo dos anos, se perceber caminhando e avançando nas suas dificuldades, vencendo aquilo que antes ele tinha dificuldade, de repente agora ele já consegue ter uma dificuldade bem menor, então ele vai adquirindo competência, adquirindo habilidades, então essa perspectiva ela precisa ser de crescimento, entendeu? Não só de crescimento de conhecimento, mas crescimento também de experiências, de habilidade, entendeu? Então essa é a perspectiva que a gente procura desenvolver. Ótimo, doutor Tiago. Acrescentou muito aqui no nosso painel. E é importante dizermos também da importância, assim, é importante dizer, né, a respeito da família, esse suporte familiar. Porque quantas vezes nós ouvimos do cliente, do paciente, dizendo que às vezes não tem esse apoio dentro de casa. O doutor Henrique há pouco falou, né, a respeito dos eixos biológicos, psicológicos e também ambientais. E muitas vezes esse paciente se vê sozinho, porque quando olha alguém, não vê uma ferida, algo ali no corpo, aparentemente, né, que você pode ver, é algo da mente, e como você conseguiu fazer isso e não consegue fazer aquilo? Então, assim, como que nós podemos, de fato, orientar a família nesse dia a dia, aqui nesse painel, né? Falaria live. Lembra que o senhor fez uma live aqui para o Instituto Gartrell a respeito da higiene do sono? A importância de dormir, que é uma super dica. Isso. Né? Então, esse dormir, coisas básicas que às vezes a gente descuida. E pensamos muito na pandemia o que não podemos, o que não devemos fazer, e esquecemos daquilo que podemos. E eu gostaria, então, né, que nesse momento o senhor dissesse o que nós podemos fazer para contribuir, né, para esse sono mais tranquilo, essa questão da alimentação equilibrada, do exercício, enfim. Como que o senhor pode nos ajudar a respeito da prevenção? Nós estamos aí no meio da semana praticamente, temos ainda muito, aí no mês de setembro, muitos dias ainda. Como que a gente pode deixar essas dicas para o nosso seguidor, para o nosso convidado especial aqui desse painel? Então, Maris, isso é muito importante. A gente precisa avaliar os hábitos de vida. Então, mesmo quem está em tratamento ou quem não está em tratamento, a pessoa não tem nenhum problema de saúde, ela precisa avaliar como estão os hábitos de vida dela. E o hábito de sono, ele é fundamental. Por quê? Uma rotina saudável de sono, ela é necessária para um bom funcionamento cerebral. E se a pessoa está tendo essa rotina de sono interrompida, inadequada, seja numa quantidade insuficiente, seja porque ela tem que acordar muito cedo, ou então porque ela vai dormir muito tarde, porque está envolvida em outras atividades, ela vai, ao longo prazo, trazer um prejuízo para a saúde dela, podendo desencadear problemas de saúde, tanto físico quanto psiquiátricos. Então, essa questão da higiene do sono é fundamental, eu costumo sempre orientar isso. Como é que está a sua rotina de sono? As atividades de higiene do sono, elas podem ser implementadas, elas devem ser implementadas da mesma forma que você faz a higiene oral, da mesma forma que você faz a higiene corporal, a higiene do seu ambiente. Então, além da higiene do sono, a sua alimentação,
Então, a pessoa não basta estar comendo, e não é só uma questão quantitativa, é uma questão também qualitativa. Então, precisa identificar se essa dieta não está sendo muito focada em carboidratos, em gorduras, e procurar uma alimentação mais saudável, mais diversificada, que tenha frutas, verduras, entendeu? Então, peixe, castanhas. Então, isso precisa ser orientado porque isso é um estilo de vida, e é isso é o estilo de vida que vai determinar a longo prazo o seu estado de saúde. Um terceiro fator que eu chamo bastante atenção é a questão da atividade física. As pessoas confundem muito o esforço físico que elas fazem com as tarefas do dia a dia, como se isso fosse atividade física. Então, a dona de casa, o trabalhador braçal, às vezes ele acredita que por ele ter uma rotina de vida em que ele faz muito esforço físico e que ele se cansa muito, ele não precisa fazer uma atividade física regular. E isso está errado. Todo ser humano precisa de uma atividade física regular, no mínimo de 30 minutos, 3 vezes por semana. E essa atividade física, não só para a questão do corpo físico em si, mas para a questão do funcionamento cerebral, do funcionamento mental, ela é fundamental. Então, eu entendo que, assim, isso é difícil, eu reconheço isso, a gente luta muito na vida até conseguir ter uma rotina adequada de atividade física, mas a gente precisa entender que isso é fundamental para se ter uma vida saudável. E outro ponto que eu também sempre chamo atenção é a questão é como a pessoa lida com o estresse dela do dia a dia. Então, a questão não é só você passar por estresse, passar por dificuldade, mas como que você está enfrentando isso, entendeu? De que maneira que você encara isso, qual o seu posicionamento frente às dificuldades que você enfrenta. Então, isso são habilidades que você pode aprender, pode melhorar. Você não precisa esperar adoecer para procurar uma ajuda nesse sentido. Outro ponto que você falou aí, o doutor Henrique falou, é a questão da importância da família, entendeu? Então, assim, o contexto familiar, o contexto ambiental, a gente precisa ter essa ideia de que nós vivemos em família, seja famílias ali da questão biológica ou afetiva, ou uma questão mais ampla, que é a sociedade, né, como uma grande família. A gente precisa entender isso e se responsabilizar uns pelos outros, né? Então, você perceber que aquele indivíduo que está próximo, de repente, ele está diferente do habitual, ele aparenta não estar bem, ou então, às vezes, ele aparenta estar bem, mas você sabe que ele está passando por uma situação de perda ou de estresse significativo. Então, esse apoio emocional e o estímulo para que a pessoa cuide da sua saúde, para que ela não negue procurar profissional e procurar uma orientação a respeito disso. Então, a gente precisa ajudar a mudar essa visão para a gente ver a saúde nesse sentido, né? Não vamos esperar adoecer para recuperar e buscar ter saúde. A gente pode ter saúde antes de adoecer e o melhor é que a gente faça dessa forma. Ótimo, doutor Tiago, ótimo. Doutor Henrique já deve estar chegando aí novamente, né? Enquanto isso, também água, né? Água, às vezes é uma coisa simples. Esse tempo seco, ó, tinha vida. Na alimentação, a vida, a saúde, a paz, Amém. Qualidade de vida, bem-estar. E por falar em bem-estar, tantas coisas foram ditas aqui, e nós temos aí a jornada, né? Saúde mental, fé cristã. Em que medida a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade, da transcendência, né, que pode ser um eixo também, que é um eixo, como que pode auxiliar para essa saúde cerebral, senhores médicos, psiquiatras? Então, vou começar, depois o Tiago coloca aí a cereja, né, sempre. Mas assim, somos seres integrais, né? Relembrando aqui alguns temas, já que o Instituto Gartrell falou em oportunidades anteriores, né? Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, nós temos ingredientes que vão além daquilo que é biológico, isso é importante entender, né? E a questão espiritual, né, ela faz parte, na verdade, da questão do ser humano, né? É uma necessidade do ser humano em todas as culturas, em todas as eras. Você tem, assim, uma coisa que caracteriza um povo,
por exemplo, é o aspecto religioso, é o aspecto cultural, é o aspecto da transcendentalidade, né? Independente, pode ser nos 5 continentes e em todas as eras. A busca pelo transcendental, ela é um cordão vermelho que une a história, né? Une a história e une todos os povos. Então, a questão de ter uma boa vivência espiritual, eu acredito muito na questão da cosmovisão adequada, né? A cosmovisão religiosa ou doutrinária, dê o nome que achar melhor, mas assim, ter boas doutrinas, ter uma boa teologia, isso pode trazer um acalento nos momentos de dificuldade. Por exemplo, no luto, né? Uma boa explicação para a morte, uma boa explicação para o sofrimento, do ponto de vista teológico, espiritual, isso daí traz alívio, isso daí traz melhora. E do ponto de vista técnico, científico, todos os estudos têm mostrado que a questão da busca pela plenitude espiritual, ela faz parte de uma proteção da saúde mental. Então, ter um bom cuidado em relação à vida espiritual, ela é também cuidar do aspecto físico, né, do aspecto do adoecimento cerebral. Então, é importante, né? E um ponto que eu acho assim, fantástico nessa oportunidade que o Instituto Gartrell nos dá, é exatamente de poder estar colocando, juntando essas questões que não são técnicas, mas que também são espirituais. Então, é a visão integral do ser humano. Isso é muito bom. Doutor Tiago, obrigada, doutor Henrique. Eu costumo dizer isso, que o ser humano é um ser racional. Ele vê as circunstâncias, ele procura refletir, ele procura o porquê por trás daquilo, como é que isso funciona, será que isso está relacionado com isso, entendeu? Então, essa capacidade fantástica que o ser humano tem faz com que, frente à morte, ele passe a refletir. Então, no momento em que o ser humano, no desenvolvimento nosso infantil, que você vai chegando ali na infância, na adolescência, que você começa a entender o que é a morte, você começa a refletir. E essa morte é ou não é o fim? Sendo ou não sendo o fim, isso muda tudo, porque ela é um dado real e inevitável. Então, o ser humano percebe que tudo que é vivo, um dia morre. E porque aquilo que está vivo não vai durar para sempre, vai morrer, a morte força você a buscar um sentido. Qual que é o sentido, então? Então, o sentido da vida é ficar esperando a morte? Então, você começa a fazer esses questionamentos. E essa tentativa de entender o que há por trás disso leva o ser humano realmente a essa necessidade de transcender. E quando a gente fala de transcender, é justamente transcender a própria morte. Então, após a minha morte, algo de mim vai continuar, seja conscientemente ou não, e toda essa discussão vai abrindo, aí a gente vê na história da humanidade, culturalmente, ao desenvolvimento de tentativas de se explicar isso, e desenvolvimento de religiões e de tentativas de entender isso. De qualquer forma, a pessoa ela precisa de um sentido para a existência dela, para dar a ela força para vencer as dificuldades, vencer o sofrimento. E esse sentido, de repente, a pessoa pode construir isso, então, construir esse sentido, ou de repente esse sentido ele já existe, a pessoa vai encontrar. É claro que isso vai depender de um aspecto do ser humano muito interessante e que ajuda muito na saúde, que é o aspecto de fé. Então, fé é quando você crê aquilo que você não tem evidências ali para conseguir explicar. Mas a fé não é só uma crença simples, a fé é uma certeza, entendeu? Uma certeza que te faz continuar mesmo que os fatos estejam te mostrando o contrário. Então, é esse aspecto da fé. E aí, eu parabenizo muito o Instituto Gartrell pelo posicionamento dele, abertamente posicionando a cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã, ela traz na fé, não só a fé na fé, mas a fé em quê?
em que você tem fé. Então, a cosmovisão cristã, ela questiona isso, ela não acha que basta você ter fé, você precisa ter fé, uma fé correta, né? A questão não é em quem essa fé está firmada, qual que é o fundamento, qual que é a estrutura que sustenta e que embasa essa fé. E isso faz toda a diferença. É isso aí. E o Instituto falei que- Gartrell, ele tem um dos objetivos, né? É exatamente servir pessoas, promover saúde integral. Agradecemos muito a participação de vocês. Se tiverem alguma consideração final para fazer, o momento é agora, nesse nosso primeiro painel da 5ª Jornada de Saúde Mental. E assim vamos terminando. Teríamos muitas horas ainda, muitas horas à frente para discutir um tema tão complexo, mas aqui foi o pontapé inicial e eu tenho certeza que a partir de hoje, você que nos assiste, pode ter novas medidas, novas, digamos assim, desafios internos mesmo, para que você se motive a procurar aí no seu entorno, dentro da sua realidade, daquilo que você consegue, algo novo, diferente, para cuidar dessa mente, né? Para cuidar desse corpo, que é a nossa vida, que é tão valiosa, é o bem mais precioso que nós temos. Considerações finais, caríssimos doutores? Então, primeira coisa é convidar todos vocês que estão nos assistindo agora para continuar, porque teremos outros painéis, como a Maris falou, não esgotamos o assunto, tem muita coisa ainda para falarmos, para debatermos, para aprender. Então, assim, é um convite para continuar conosco aqui no Instituto Gartrell, acompanhando essa nossa jornada de saúde mental. Para mim é um privilégio poder estar dividindo aqui o espaço com a Maris, com o Dr. Tiago, com os nossos espectadores. Né? Fico muito feliz, como o Tiago colocou aí, de estar contribuindo para uma instituição que traz, assim, muito claro, né, a cosmovisão cristã, da qual a gente participa também, da qual a gente comunga, acredita, e, ao mesmo tempo, colocar à disposição, né, dos nossos ouvintes para a gente estar aí, enfim, nos colocarmos à disposição caso o nosso ouvinte precise de alguma ajuda, alguma orientação, para nos procurar o Tiago, procurar a Maris, procurar os nossos colegas, porque você não está sozinho, né, nesse momento de dificuldade, a gente poder partilhar com outras pessoas, com profissionais, com familiares, com amigos, também as nossas dificuldades. Então, estamos à disposição e muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Obrigada, doutor Henrique. Muito obrigada, doutor Tiago Oliveira. Considerações finais? Agradeço aí, Maris, agradeço mais uma vez o Instituto Gartrell, doutor Henrique, pela participação. Agradeço a todos que acompanharam desde o início, estão acompanhando até agora. Eu reforço aí o pedido do doutor Henrique. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem aqui, ajudem aí o algoritmo do YouTube, das redes sociais, mostrar esse vídeo para mais pessoas que possam contribuir desse conteúdo. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, envie o link desse vídeo para as pessoas que você conhece, que você quer ajudar e quer ajudar a disseminar esse conhecimento e disseminar essa cultura de cuidar da saúde de maneira integral. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero que os espectadores aí continuem participando de toda a jornada. Então, amanhã tem mais painel aqui e vamos aí junto construir isso, participar e ajudar aí para que o Instituto Gartrell ele cresça e ajude na disseminação dessa cultura de saúde dentro de uma perspectiva da fé cristã. Então, o propósito do Instituto é esse, é servir pessoas e promover a saúde integral. Muito obrigada, doutor Tiago, parceiro, assim como o doutor Henrique, agradecemos muito, desejamos aos senhores e à família sucesso, saúde, paz, né, renovo aí da esperança, Amém. Da fé, e que prossigamos firmes no propósito que é abençoar pessoas, usar a nossa vida a favor, né, da sociedade, compartilhando conhecimentos
e trocando experiências. Então, um grande abraço, né, virtual para vocês e para todos que participaram. E sigamos assim com a nossa 5ª jornada. Valeu. Um agradecimento especial também à psicóloga Esther Cabral, que esteve aqui nos bastidores desse painel, nos conduzindo. Muitíssimo obrigada, querida, e a todos da equipe que participou. Enfim, vamos encerrando, porque o tempo já foi. E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais. Obrigada. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre atividade física. Não, eu não sou atleta profissional ou educadora física ou trabalho em academia, nada disso. Eu sou cristã, sou esposa, sou mãe, sou professora, contadora de histórias e agora iniciando uma caminhada como escritora. Então, por que eu vim falar sobre atividade física com vocês? Eu vim falar sobre esse assunto porque movimentar o meu corpo tem trazido muitos benefícios para a minha vida. Não apenas a questão física, mas para a minha saúde integral. Sabem, eu sempre fui de me movimentar, estava sempre fazendo atividades físicas, mas com muitas idas e voltas, mais idas do que voltas. E na verdade, o meu foco sempre foi estético, perder peso ou manter o peso. Sempre tive problemas com isso, ainda luto com essa questão. Mas hoje, ao me exercitar, eu tenho outro foco. Quando eu fiz 38 anos de idade, hoje eu tenho quase 45, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Eu escolhi fazer da atividade física algo constante e permanente na minha vida, porque eu entendi que me exercitar não era apenas uma questão de o corpo físico, mas também algo que influenciaria na minha saúde integral. Exercitar-me fisicamente significa e implica cuidar do meu coração, cuidar da mente, cuidar das minhas emoções, influencia inclusive nos meus relacionamentos. É verdade. Quero dizer para vocês que quando eu tomei essa atitude na minha vida, eu comecei a ter benefícios que eu não tinha antes. Agora eu me sinto mais proativa, dinâmica, com mais disposição, energia e força para fazer tudo o que preciso ao longo do meu dia. E vou dizer para vocês, a minha rotina é bem puxada, muito intensa. E eu descobri que se eu estivesse bem, movimentando o meu corpo, me exercitando, eu teria mais disposição e mais condição de levar a minha vida com tranquilidade, com leveza e com qualidade. Então, desde então eu passei a cuidar e priorizar desse momento na minha vida, no meu dia. Eu comecei a entender que me exercitar, que movimentar o meu corpo me traria condições de ter uma vida melhor. E aí eu comecei a ter disciplina, perseverança. Mas eu quero dizer para vocês que não é fácil. Todos os dias é uma luta, é uma escolha, é um querer fazer. Mesmo que a sua mente esteja dizendo, fique mais uns minutinhos na cama, descanse mais um pouquinho, você merece. Mas então eu tenho que dizer para mim mesma,
Não, eu preciso levantar e eu preciso me exercitar. É uma escolha que me traz inúmeros benefícios. E eu estou aqui com vocês hoje, na quinta jornada de saúde mental, proporcionada pelo Instituto Gartrell, para encorajar cada um de vocês a também se presentear, dando para você mesmo um momento diário de atividade física. O seu corpo é um templo sagrado e você precisa cuidar dele, porque você tem só uma chance de fazer isso. Então eu estou aqui para te convidar a se cuidar, a ter o hábito de autocuidado, se exercitando diariamente. Escolha um lugar, escolha um horário, escolha uma atividade que te faça bem. Hoje eu faço funcional durante a semana, de segunda a sexta, e nos finais de semana eu corro ou pedalo um pouquinho. Não sou profissional em nenhum desses esportes, mas faço com orientação de um profissional na área e isso tem me feito muito bem. A minha última decisão foi ir para o meu trabalho pedalando. Está sendo um grande desafio, mas está me fazendo muito bem. Eu espero que o meu depoimento cause um impacto na sua vida e que a partir de hoje você escolha se cuidar, você escolha se presentear, dando para você um momento para se cuidar. Cuidar do seu corpo, cuidar do seu coração e cuidar da sua mente. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e vem se movimentar comigo. Tchau, tchau! Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês no Nossa Música Brasileira, nessa edição em casa, né? Impossibilitados de encontrar, a gente dá o nosso jeito, né? Que bom estar aqui, nós do Expresso já estivemos em outra edição do Nossa Música Brasileira, a gente se sente muito feliz e muito honrados de estar aqui com vocês, né? A gente vai estar cantando 2 canções nossas que faz parte da nossa história, né? E espero que vocês curtam e cantem com a gente aí em casa. Eu andava na escuridão da vida, tentando encontrar pra lida uma razão. Foi então que despertei pra vida, encontrei guarida com Jesus no coração. Eu andava na escuridão da vida, tentando encontrar pra lida uma razão. Foi então que despertei pra vida, encontrei guarida com Jesus no coração. Das noites frias de tristeza e solidão, Ele chegou e aqueceu meu coração. Nas noites frias de tristeza e solidão, Ele chegou e aqueceu meu coração. Com uma palavra que é mais doce que o mel, mais forte que a morte, mais bela que o céu. Com uma palavra que é mais doce que o mel, mais forte que a morte, mais bela que o céu. Eu andava na escuridão da vida, tentando encontrar pra lida uma razão. Foi então que despertei pra vida, encontrei guarida com Jesus no coração. Eu andava na escuridão da vida, tentando encontrar pra lida uma razão. Foi então que despertei pra vida, encontrei guarida com Jesus
Jesus no coração. Nas noites frias de tristeza e solidão, Ele chegou e aqueceu meu coração. Nas noites frias de tristeza e solidão, Ele chegou e aqueceu meu coração. Com uma palavra que é mais doce que o mel, mais forte que a morte, mais bela que o céu. Com uma palavra que é mais doce que o mel, mais forte que a morte, mais bela que o céu. E assim terminamos o segundo dia da 5ª Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell. Obrigada pela companhia, agradecemos também aos médicos psiquiatras Dr. Tiago Oliveira e Dr. Henrique Cabral. Tema tão importante, saúde do cérebro, qualidade de vida. Aproveita, divulga, abençoa alguém com esta jornada. Amanhã, às 19h30, aqui teremos o nosso terceiro dia. Você é nosso convidado, é claro. Um grande abraço. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Pois sou Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 22.020 vezes ainda virei.